esse título, né, Código Penal da Vida Futura, vamos dizer assim, não é capítulo, mas é um item, um tema, um texto dentro de vários outros que existe dentro do céu e do inferno, né? Então não é novo pra gente essa questão de o Código Penal da Vida Futura, porque a gente pode comparar esse título também à Lei de Ação e Reação, né? Que tanto é falado no Livro dos Espíritos, que algumas vezes passa pelo Evangelho sobre a Lei de Ação e Reação, passa-se também pela Gênese, né? Então, nós podemos dizer que esse título, esse subtítulo dentro de tantos outros aqui dentro, Código Penal da Vida Futura, pode ser equiparado também esse Código Penal na lei de ação e reação? Pode. Por quê? Porque quando eles falam Código Penal, quer dizer o seguinte: é um conjunto de atos nosso que vai determinar conforme a lei de ação e reação, né? Como aqui na Terra existe um Código Penal, as leis terrenas, né? Embora muito defasado, existe esse Código Penal segundo aí o Espiritismo, né? Que nada mais é o que tudo que a gente faz, existe uma reação, uma consequência, e isso aí a gente vai ver agora. Então vamos lá. O Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade particular, formular um código de fantasia. Sua lei, no que diz respeito ao futuro da alma, deduzida da observação tomada sobre os fatos, pode se resumir nos pontos seguintes, né? Então agora ele vai vir com vários pontos que vai resumir pra gente, né? Cada ponto, cada ato, para que a gente possa então fazer a conexão. E no primeiro, né? No primeiro ponto, Allan Kardec vem nos dizendo o seguinte: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições, né? Então, o que ele está dizendo para nós aqui? Olha, todos nós somos o quê? Imperfeitos, né? E o nosso grau de sermos felizes ou infelizes é inerente, né? Está de acordo com o que a gente conseguiu depurar, com o que a gente conseguiu melhorar, né? Dentro das nossas imperfeições. Então, todos nós somos imperfeitos? Todos nós somos imperfeitos. Mas todos nós precisamos fazer o exercício de melhorarmos um pouco a cada dia? Precisamos, e isso é para o bem de nós mesmos. E o que vai definir cada um de nós, a forma como nós somos, a forma com que nós agimos, o que a gente faz, a nossa conduta, né? É o nosso grau, né? Quando ele fala aí de depuração das imperfeições. Então vão ter uns mais à frente, vão ter outros mais atrás, mas o que importa é que todos nós precisamos melhorar a cada dia, né? Se a gente ver uma coisa errada que a gente precisa melhorar, não é fazer vista grossa para aquilo, é de fato melhorar, né? Porque aquilo que a gente não melhora em nós só prejudica a nós mesmos, né? Quando aquilo prejudica a nós e ao outro, a gente tem o quê? Um agravante, né? Vamos dizer assim, eu tenho uma imperfeição que eu preciso sanar, mas essa imperfeição também atingiu o outro, então existe ali um agravante ao qual eu preciso sanar um pouco mais, né? Para que não vire, então, aquela bola de neve. Então, no primeiro, nós já entendemos que todos nós somos imperfeitos e que o nosso estado é inerente ao nosso grau de depuração de imperfeição. 2. A felicidade perfeita está ligada à perfeição, quer dizer, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de prazer, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação do sofrimento. Então,
O que que eles estão nos dizendo aqui no item 2, né? No ponto de número 2. Que a felicidade, e a gente já sabe disso, porque lá no Evangelho vem nos dizer que a felicidade não é desse mundo, né? Lá já fez essa menção pra gente. E ele vem dizendo aqui, olha, a felicidade, aquela felicidade completa, ela é inerente somente aos perfeitos, né? Então, a felicidade perfeita está ligada à imperfeição. Então, essa felicidade perfeita, ela é inerente a nós? Não, porque nós somos o quê? Imperfeitos. Nós ainda precisamos muito evoluir. O que a gente tem são pontos de felicidades, né? Mas a gente não tem a felicidade plena, perfeita, 100% o tempo todo feliz. Porque nós ainda temos muito o que depurar. E mais adiante ele fala que toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação. Né? Por quê? Porque a gente precisa melhorar, porque a gente precisa depurar. E do mesmo modo que quando a gente também adquire a qualidade, quando a gente consegue uma correção daquele ponto onde a gente precisava de uma depuração, né? De um melhoramento, também é causa de prazer a nós e de atenuação dos sofrimentos. Então, quando eu disse aqui agora há pouco que, da mesma forma, quando eu atinjo e eu tenho um agravante, né, me atinge e atinge o outro e tenho um agravante, da mesma forma, né, quando eu consigo ser melhor e sendo melhor eu consigo ajudar um pouco o outro, tem também uma atenuante a mim. Né? Então, o que é um agravante e um atenuante? Né? Um agravante é quando eu faço algo negativo, principalmente para o próximo, para o meio, e o que acontece? Vai piorar um pouquinho a minha situação, né? Ou seja, eu vou precisar de correr mais atrás do prejuízo, vamos dizer assim, porque lesou-se um pouco mais. Da outra forma também é verdade. Né? Quando eu me melhoro e eu consigo ajudar e melhorar também um pouco o outro, aquilo traz para mim um ponto positivo, uma positividade um pouquinho a mais. Se ali eu ganhei um ponto quando eu me melhoro e ainda assim eu ajudo o outro, eu ganho 1,5 ponto, né? Se ali eu perdi um ponto e assim ainda consegui ferir o outro e prejudicar o outro, eu perdi 1,5 ponto. Né? Então são as atenuantes e as agravantes que são inerentes aos nossos atos e inerentes às consequências dele. Ponto 3. Não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis. Então, ou seja, todos nós carregamos conosco as nossas imperfeições inevitáveis e uma única boa qualidade que não seja a fonte de um prazer. Então, todos nós temos consequências positivas e consequências negativas. Ninguém é tão de todo negativo ou de todo positivo. A soma das penas, assim, é proporcional à soma das imperfeições, do mesmo modo que as do gozo em razão da soma das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que aquela que não as tem, senão 3 ou 4. Quando dessas 10 imperfeições não lhe restar senão a quarta parte ou a metade, sofrerá menos. E quando não lhes restar nenhuma delas, não sofrerá mais qualquer coisa e será perfeitamente feliz. Então ele está nos dizendo o seguinte, olha, aquele que tem, né, quando ele fala aqui 10 imperfeições, é claro que vai ter um sofrimento, né, um pouco a mais. Nós estamos falando de planeta Terra, nós estamos falando de provas e expiações, nós ainda estamos num planeta onde há o quê? Sofrimento, reparação muitas das vezes, a expiação muitas das vezes vai requerer uma determinada frustração, um determinado sofrimento, né? Isso por quê? Porque nós estamos, de fato, corrigindo, nos depurando, né? Então ele fala o seguinte, quem tem 10, obviamente vai passar por mais situações,
né? Se são 10 pontos negativos, vai passar por situações indesejadas, por muito mais situações indesejadas, né? E quem tem 4 vai passar por muito menos situações desagradáveis, porque o outro, consequentemente, tem muito mais o que depurar. Tal sobre a terra, aquele que tem várias enfermidades sofre mais do que aquele que não tem senão uma, ou que não tem nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades goza mais do que aquela que as tem menos. Então, ou seja, né, ele compara aqui agora como uma pessoa que está na terra, no corpo físico, e tem várias doenças físicas, sofre muito mais do que aquele que não tem, né, nenhuma complicação na saúde física. Da mesma forma é o nosso espírito, né? Então, claro que uma pessoa que tem mais saúde espiritual vai conseguir viver muito melhor do que aquela que tem uma saúde espiritual ou uma saúde física mais debilitada, né? 4. Em virtude da lei do progresso, tendo toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de se desfazer do que ela tem de mal, segundo os seus esforços e a sua vontade, disso resulta que o futuro não está fechado para nenhuma criatura. Então, ou seja, todos nós temos a oportunidade de melhorarmos. Todos nós, ele fala aqui, né, temos a possibilidade de adquirir o bem que nos falta. Então, todos nós somos passíveis de reconhecer os nossos erros e de nos consertar mediante eles. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito das suas obras, né? Então, ou seja, Deus acolhe todo mundo, né? Todos nós somos filhos de Deus, todos nós seremos acolhidos um dia, mas cada um atinge, né? Cada um atinge um patamar, atinge a perfeição, né? Deixando aí, igual ele fala, né? A mérito de suas obras, né? Então, cada um vai alcançar desde que tenha merecimento e que tenha de fato depurado o que precisa depurar. Uns vão chegar antes, outros vão chegar depois. Uns vão sofrer um pouco mais devido aos seus atos, outros um pouco menos. Mas o fato é que todos nós vamos chegar. A gente só não sabe exato, né? Quando nós vamos chegar na classe dos espíritos perfeitos. O que importa é que a gente continue caminhando e não pare a nossa caminhada, né? 5. Estando o sofrimento ligado à imperfeição, do mesmo modo que o prazer está ligado à perfeição, a alma carrega consigo mesmo o seu próprio castigo por toda parte onde se encontra, né? Ele está falando o seguinte, que da mesma forma que a imperfeição ou a perfeição, a gente vai carregar conosco esses sofrimentos que são inerentes a essa perfeição, e assim vamos carregar também o prazer daquilo onde a gente conseguiu depurar, né? Então, quando a gente conseguir depurar determinada situação imperfeita, naquela seara o sofrimento também deixa de existir. Mas nós vamos carregar conosco por toda a eternidade, até que cada ponto negativo nosso seja transformado em um ponto positivo, seja depurado e seja então anulado, né, da nossa caminhada. A alma carrega consigo mesmo o seu próprio castigo por toda parte onde se encontre. Para isso, não tem necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, pois, está por toda parte onde haja almas sofredoras, do mesmo modo que o céu está por toda parte onde haja almas felizes. E isso, quando ele fala isso aqui, ele está nos dizendo o quê? Até mesmo na terra, onde tem pessoas felizes, existe pedacinhos do céu. E onde tem pessoas infelizes, atos infelizes, consequências infelizes e negativas, há um pouquinho ali do que a gente pode chamar de inferno, que nada mais é do que as zonas densas e pesadas, né? Outro dia eu vi aquele ator que fez o André Luiz comentar o seguinte, que na Terra ele enxerga pedacinhos de nosso lar. E é verdade quando a gente olha também por essa ótica que nos foi mostrado aqui.
Quantas vezes a gente passa por determinados lugares que a gente fala assim, realmente, né? Deus desenhou aqui a mão e com um pincel perfeito e foi generoso com a gente. E quantos outros lugares, né, que a gente passa e a gente fica perplexo de ver, às vezes, tanta desigualdade, né? Tanto crime, tanto sofrimento. Então, a gente consegue visualizar na Terra esses dois pontos. Pontos que a gente pode chamar de céu, que nada mais é do que as regiões positivas, seja ela em qual grau for, quanto mais elevado, mais, né, próximo do que a gente pode chamar de paraíso, de perfeição está, e quanto mais abaixo, mais denso, mais pesado, mais imperfeito, mais difícil, né, de se viver e permanecer. 6. O bem e o mal que se faz são o produto das boas e das más qualidades que se possui, né? Então, se eu faço bem ou se eu faço mal, é as qualidades que eu tenho, né? É o que a gente tem a oferecer. Então, o que eu estou oferecendo ao outro hoje, né? O que eu ofereço ao outro é a qualidade que eu tenho. Se é coisa boa, eu tenho coisas boas, né? Eu tenho qualidades boas que eu aprendi ao longo de um tempo, não só nessa encarnação, mas também juntando todas as outras, que eu aprendi a ser, né, um pouco melhor dessa forma. E se é atos negativos, é porque eu ainda não consegui depurar o que eu precisava depurar. Não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. Então, ou seja, se você diante de uma situação pode fazer o bem, pode fazer a diferença e ainda assim se fecha e ainda assim se cala, isso também é o resultado de uma imperfeição, porque tornamos-nos o quê? Omissos, né? Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez durante a sua vida terrestre, né? E isso também o Evangelho traz pra gente, né? Toda vez que a gente deixa de fazer um bem, toda vez que você se omite diante de uma situação, isso também requer, né, e mostra o estado de imperfeição, né? Quando você vê uma situação que você pode fazer a diferença e cruza os braços, é ato imperfeito, é ato de omissão, né? 7. O espírito sofre pelo próprio mal que ele fez, de maneira que, estando a sua atenção incessantemente centrada sobre as consequências desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes e está estimulado a dele se corrigir, né? Então, ou seja, quando a gente sabe e passa por uma situação desagradável, a gente reconhece essa situação desagradável, a gente, com o entendimento que a gente vai obtendo, né, por si só, né, estimula com que a gente corrija. Por isso que eu sempre falo, né, que toda vez que a gente se vê diante de uma situação, né, que a gente tem a gente reconhece o nosso erro, a gente precisa então fazer a correção, né? E a gente precisa fazer a correção o quanto antes, para que a gente não vá levando conosco, né? Aí para outras encarnações, vai levando com a gente pela eternidade. 8. Sendo a justiça de Deus infinita, tem uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais, não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito, em uma palavra que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, pois é um começo de progresso, né? Então, a justiça de Deus ela é infinita e ela está em tudo. Se ela está para o bem, ela também está para o mal. 9. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for numa existência, será na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias umas com as outras.
aquilo que se paga na existência presente não deverá ser pago pela segunda vez. Então, ou seja, se a gente paga bem nessa existência, a gente não leva conosco aquela dívida para outra existência. Mas se a gente não paga essa dívida, ou se a gente paga mal, ou seja, paga pelas metades, as encarnações, elas são solidárias, né? As oportunidades são solidárias. Nós teremos novas oportunidades, né? Então, por isso que quando eu coloquei o post, está lá citando o exemplo do Quincas, né? O amigo de Chico que teve seu escritório furtado, quebraram tudo e chegou para a reunião muito triste com Chico. E Chico segura a mão dele, né? Por um tempo e depois diz a ele: ah, meu irmão, como é bom devolver. Né? Era uma dívida que ele tinha em alguma existência e agora ele estava devolvendo na mesma proporção, né? E o Haroldo ainda cita, né? Ainda fala, né? Tirar não dói, mas devolver dói. Então, que a gente possa ter esse olhar. Se eu reconheço um erro aqui, não deixe esse erro para uma nova existência, porque ele virá. De uma forma ou de outra vai vir. Nós erramos muito, isso é fato, porque nós somos o quê? Imperfeitos, né? Mas aquilo que a gente tiver discernimento, que a gente distinguir e conseguir fazer a reparação, mesmo sujeitos à expiação, nós precisamos fazer de pronto. Porque quanto menos dívidas a gente levar com a gente, é sinônimo de mais bagagem positiva rumo à classe dos espíritos puros, rumo à classe dos espíritos perfeitos, onde aí se encontra Jesus Cristo, né? 10. O espírito sofre a pena das suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Então, olha aí. Eu pago pelas minhas imperfeições, eu sofro por elas, tanto espiritualmente como encarnados. Quando eu falo para vocês lá, quando eu já disse para vocês lá em outra oportunidade, que o dia do juízo final é nós mesmos que vamos nos julgar, nada mais é do que isso aqui. Porque quando nós chegarmos no mundo espiritual, tivermos ciências de todo o nosso mal feito, nós, por si só, vamos levar conosco esse sofrimento, que nada mais é do que o desejo de reparação. O primeiro ponto será arrepender, depois será reparar. Mas nós não estamos escape de expiar, a não ser que nós tenhamos muitas atenuantes a nosso favor. E que atenuantes são essas? Trabalhar na caridade e na beneficência. Que a gente sabe que a caridade é o que pode deixar suspenso por tempo indeterminado ou anular um mal feito nosso. Todas as misérias, todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são consequências de nossas imperfeições, de expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas precedentes. Então, tudo que a gente passa aqui de imperfeito, tudo que a gente é tentado para que a gente corrija situações que às vezes nós nos vimos ali diante delas para que elas possam ser corrigidas, são situações de dívida. São situações que a gente precisa passar por elas para que a gente então um dia possa encaixar esse quebra-cabeça. Ah, lá naquela vida, naquela oportunidade, olha lá. Então, olha os porquês. Quando a gente retornar, nós vamos ter acesso a esses porquês, a essas perguntas, né? E tudo isso é inerente a nós, né? Tudo que a gente precisa suportar é inerente às nossas imperfeições. É porque ainda a gente não aprendeu nada, né? Ou então aprendeu pouco dentro daquele tema ou de vários temas, né? Pela natureza do sofrimento e das vicissitudes que se experimentam na vida corporal, pode-se julgar na natureza das faltas cometidas em uma precedente existência e das imperfeições que lhes são causa.
11. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade das faltas. A mesma falta pode assim dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais foram cometidas. Então, o que ele vem dizer para nós? Olha, a gente já arrependeu, a gente já reparou. Se eu precisar passar por expiação, cada expiação de um ato, né, inerente a um ato, pode se dar de formas diferentes. Por isso que a gente fala que cada caso é um caso, né? Porque às vezes eu posso ter um ato negativo muito parecido com o seu, mas eu tenho agravantes, né, ao qual a minha expiação vai ser mais dura, vai ser mais severa. E às vezes em relação ao outro, o mesmo ato, eu tenho muitos atenuantes, né? Então, o que vai fazer com que às vezes aquilo que eu passo, que eu expio, venha de uma forma mais branda, né? Porque teve merecimento para aquilo. 12. Não há, sob o aspecto da natureza e da duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme, né? Ou seja, não é igual para todo mundo, diante de todas as coisas, né? De todos os atos. Cada caso, um caso. A única lei geral é que toda falta recebe a sua punição e toda boa ação a sua recompensa segundo o seu valor. Então, o que nós temos que ainda enfatizar em nós? Tudo de bom ou tudo de ruim, uma hora será recompensado. Seja recompensado de forma negativa ou de forma positiva. Então, o que a gente faz? Diante daquilo que é bom, a gente só segue fazendo. Não contabiliza, vai fazendo. E aquilo que a gente vê que você fez de errado, que é um ato negativo, que você precisa pelo menos arrepender e reparar, que a gente faça de pronto, para que isso não vá para a gente de uma forma lá na frente, né, mais penosa, para poder ter que sanar. 13. A duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Então é aquilo que eu sempre falo. Quando a gente passa por uma situação, se a gente já aprendeu a lidar com aquela situação, a gente vira a página. A gente expande a consciência sobre aquilo e segue. Não que aquilo às vezes não vá nos acontecer novamente. Pode até acontecer. Mas quando acontecer, nós vamos saber lidar de uma forma muito mais leve do que quando a gente ainda não tinha aprendido nada sobre aquela lição, sobre aquela situação. Então, se eu não aprendo, passo por uma situação, não aprendo, passo por outra, não aprendo, vai perdurando até que a gente aprende. Até que a gente possa chegar, então, no aprendizado ao qual nós estávamos buscando dentro daquela situação. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr termo aos seus sofrimentos é uma melhoria séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. Então, ou seja, Deus dá a cada um de nós a possibilidade e a oportunidade de arrepender, de se melhorar, de efetivar, de ser sincero realmente naquilo, né, que a gente precisa evoluir. E quando isso vem dessa forma sincera, que fala realmente o coração, fala do espírito, uma mudança efetiva, né, sana-se então e cessa, né, põe termo àquele determinado sofrimento. O espírito é assim sempre, o árbitro da sua própria sorte. Pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal, ou abrandá-los ou abreviá-los por seu esforço para fazer o bem. Uma condenação por um tempo determinado qualquer teria o duplo inconveniente ou de continuar a ferir o espírito que teria se melhorado, ou de cessar quando este ainda estaria no mal. Então, ou seja, né, dar um tempo determinado por passar por aquela prova, de uma certa forma seria um inconveniente. Por quê? Porque pode ser que aquele tempo ele não ter, passou-se aquele lapso de tempo e ele não aprendeu nada. Então ele continuaria se ferindo o próximo, ferindo o meio da mesma forma. Então o tempo é indeterminado. Por quê? Vai de cada um. A hora que você aprender, a página vira. Deus, que é justo, pune o mal quando ele existe e cessa de punir quando o mal não existe mais.
ou sequer sendo o mal moral por si mesmo uma causa de sofrimento, o sofrimento dura tão longo tempo quanto o mal subsista. A sua intensidade diminui à medida que o mal se enfraquece. 14. Estando a duração do castigo subordinada ao melhoramento, disso resulta que o espírito culpado, que não se melhora nunca, sofrerá sempre, e para ele a pena seria eterna. É o que a gente acabou de dizer, né? Enquanto eu não aprendo, eu continuo passando. Lapso de tempo? Ninguém sabe. 1, 2, 3, 4 encarnações. Por isso, Emmanuel disse, né? Quanto tempo necessário para reparar um ato? Quantas vidas? Quantos passos na eternidade eu vou precisar dar para poder sanar um ato? Por isso que a gente tem que pensar muito nas situações, naquilo que eu posso reparar, naquilo que eu posso melhorar, para que aquilo não vá, né, reiteradas vezes sendo colocadas em outras vivências, em outras encarnações, ou até mesmo nessa passagem terrestre. Quantos de nós não estamos passando pela mesma coisa, pelos mesmos sofrimentos, porque a gente não aprendeu a ter um olhar mais próspero, mais aberto diante daquela situação? E aí passa reiteradas vezes, né? Até que a gente possa ir e consiga sanar. 15. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é a de não ver o termo de sua situação e de crer que sofrerão sempre. E para eles um castigo que lhes parece que será eterno. Porque tem gente que acha assim, né? Não, eu tenho que passar por isso mesmo, sofrimento para mim, nisso aí é eterno, eu já desisti. Né? Mas é por quê? É porque não colheu, não parou para observar como que teria que ser o comportamento e qual aprendizado precisava tirar daquilo ali. Porque nada é de eterno, né? Nada é eterno. Vai continuar eterno enquanto a gente deixar que seja. Mas quando o crescimento vier, quando a gente expandir a nossa consciência, pode ter certeza que a gente dá um passo para frente e aquele sofrimento termina. 16. O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. É preciso ainda a expiação, a reparação, né? Isso é um ponto que muitos sempre perguntam e a gente sabe dessas 3 condições. Então vamos à primeira. O arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Ou seja, né, para que a gente anule um ato negativo nosso, é necessário arrepender, expiar e reparar. O arrependimento abranda as dores da expiação. Então, quando eu arrependo, de fato, né, eu vou passar por uma expiação um pouco mais branda, porque eu já reconheci e sei que eu estava de todo errado, né, naquela situação. No que traz a esperança e prepara os caminhos da reabilitação. Mas unicamente a reparação pode anular o efeito em destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Então, às vezes, é o que o Divaldo já falou muitas vezes pra gente, né? Que quando eu tenho um ato negativo diante do outro, eu me arrependo, mas isso não basta. Eu reparo, mas ainda não basta. O outro me desculpa, é uma graça, mas não anula o que eu preciso aprender e o que eu preciso passar.
E se o outro não me desculpa, se o outro não me perdoa, ele também passa a ser corresponsável naquele ato. Por isso é tão importante a gente fazer o quê? Perdoa e segue. Eu te perdoo, fulano, e sigo a minha caminhada. A consequência do ato negativo não é minha, é sua. Então, que você o repare, né, na oportunidade, na medida que Deus preparar para você durante a sua caminhada. 17. O arrependimento pode ocorrer em qualquer parte e em qualquer tempo. Se é tardio, o culpado sofre por mais tempo. Então, quanto mais tempo demora para que esse arrependimento possa vir, né? Ou seja, saber que fez errado, porque tem gente que faz errado e acha que está fazendo certo, né? E continua da mesma forma. Então, quanto mais tardio se é, o sofrimento também é mais prolongado. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são as consequências da falta cometida, seja desde a vida presente, seja depois da morte na vida espiritual, seja em nova existência corporal, até que os traços da falta tenham se apagado. Então, o que é a expiação? A expiação nada mais é do que assumir a posição daquele que você feriu. Se eu firo o outro, eu arrependo, ponto para mim, mas não basta. Eu reparo, ponto para mim, mas não basta. Então agora eu vou te colocar no ponto, naquilo, no sofrimento que o outro passou, para você ver, né, experimentar a situação e ver que não é nada agradável, né? E segundo o Haroldo disse hoje pra gente no post, é educativo, né? É a forma que a lei de ação e reação tem de nos educar. Porque é muito bom você ver o sofrimento do outro, mas aí eu quero ver quando o sofrimento for com a gente, né? Quando você passa na carne, ou quando você passa por um sofrimento, seja em espírito ou seja na carne, mas quando é você que passa, nós temos muito mais propriedades para entender e para saber o quanto aquilo fere, o quanto aquilo dói. A reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Então veja bem, primeiro ponto, eu me arrependo. O que é o arrependimento? Eu fiz errado. É o reconhecimento errado do seu ato. Eu então reparo. O que eu reparo? Eu faço um bem àquele que eu fiz o mal, né? Eu reparei. Eu fiz a ele um bem. E vamos seguindo. Aquele que não reparar os seus erros nessa vida por impossibilidade ou má vontade, se reencontrará numa existência ulterior, ou seja, vamos nos encontrar numa outra existência um pouco mais para frente, em contato com as mesmas pessoas que tiveram do que se lastimar dele, e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto lhes haja feito o mal. Então, ou seja, se eu, nessa existência, ou se eu, espírito, na condição que muitos se encontram hoje, né? Se eu não reparo, ou por má vontade, ou por impossibilidade, eu deixo de reparar, mais para frente nós vamos encontrar, nós vamos ser colocados em determinadas situações a pedido daquele mesmo que errou, para que aquele ato possa ser sanado. Nós vamos nos encontrar para que eu possa fazer para você o bem na mesma proporção que eu te fiz o mal. Nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Nesse caso, a reparação se cumpre, fazendo o que se devia fazer e não se fez.
cumprindo os deveres que foram negligenciados ou desconhecidos, as missões em que se faliu, praticando o bem e em sentido contrário àquilo que se fez de mal. Quer dizer, sendo humilde onde se foi orgulhoso, brando onde se foi duro, caridoso onde se foi egoísta, benevolente se foi malévolo, trabalhador se foi preguiçoso, útil se foi inútil, moderado se foi dissoluto, de bom exemplo se deu maus exemplos, etc. É assim que o espírito progride, aproveitando o seu passado. 18. Os espíritos imperfeitos estão excluídos dos mundos felizes, ou seja, nós estamos excluídos dos mundos felizes. E por que nós estamos excluídos dos mundos felizes? Porque com as nossas atitudes, com a nossa conduta, a gente perturbariam a harmonia. Permanecem nos mundos inferiores, onde expiam as suas faltas pelas tribulações da vida e se purificam das suas imperfeições, até que mereçam se encarnar nos mundos mais avançados, moral e fisicamente. Quando ele diz aqui, que a gente vai continuar nesse mundo de provas e expiações, ele diz encarnando, Quando a gente reencarnar, nós só vamos encarnar ou fazer parte de mundos felizes, de mundo mais avançados ou mundo mais evoluído, mais positivos, quando a gente então ter merecimento, quando a gente de fato, conseguir depurar. Por isso, os afins, se atraem. Semelhante atrai semelhante. Então, se eu desencarno hoje, para onde eu vou? Eu vou para onde eu tenho afinidade, onde só tem pessoas iguais a mim. Então, a forma com que eu sou hoje, se eu estivesse em um local onde tivesse somente pessoas como a mim, como seria? Seria um ambiente agradável ou não? Então, isso aí é pertinente a cada um fazer para si só a sua pergunta. E aí nós vamos ver o quanto a gente precisa melhorar. Então, semelhante atraindo semelhante. Nós vamos para as dimensões às quais nós temos merecimento e estamos vibrando conforme elas, porque senão a gente perturbaria a ordem, digamos assim, daquele lugar. Se pode conceber um lugar de castigo circunscrito, é nesses mundos de expiação, porque é ao redor desses mundos que pululam os espíritos imperfeitos desencarnados à espera de uma nova existência que lhes permitindo reparar o mal que fizeram, ajudará o seu adiantamento. Então, ele fala o seguinte, que a Terra, principalmente um exemplo claro que a gente pode dar, ainda é mundo de expiação. E muitos estão aí à espera, muitos imperfeitos desencarnados à espera de oportunidade, de uma nova existência, para que permita-os reparar o mal feito. Porque somente em mundo de expiação e prova é que a gente consegue depurar a grande maioria das imperfeições, porque vai nos colocar à prova, vai nos colocar com muitas pessoas que a gente possa, quanto mais imperfeito e primitivo somos, a gente precisa e vai encarnar no mundo também inferior, assim como nós. E quanto a gente vai evoluindo um pouquinho mais, nós vamos aí então para mundos mais elevados. 19. Tendo o espírito seu livre-arbítrio, seu progresso é algumas vezes lento. Então, ou seja, se o livre-arbítrio é respeitado, se nós temos o livre-arbítrio de reparar ou não, pode ser que o nosso progresso vai ser lento, Por quê? Porque às vezes diante de uma falta que eu sou falha e eu ainda não reparei, ainda não reconheci o meu erro, aí vai ser mais lento, A reparação ali, naquele ponto, vai ser mais lento, porque está dependendo ainda de um posicionamento meu diante daquele ato. E sua obstinação do mal muito tenaz. Pode nisso persistir anos e séculos, mas chega sempre em um momento no qual a sua teimosia em enfrentar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento e no qual, malgrado a sua fanfarrice, reconhece a força superior que o domina. Então, ou seja, fica ali, a gente usa o livre-arbítrio por um certo tempo, o sofrimento vai, mas vai chegar uma hora que o sofrimento vai ser tamanha que não vai ter outro jeito a não ser se curvar
né? Diante dos seus erros, diante das suas falhas, mesmo que isso, igual ele fala, possa durar anos e séculos. Mas uma hora o sofrimento vai ser tamanho que vai ser necessário se curvar, ou seja, não vai aguentar mais, né? Então que a gente não deixe chegar nesse estado diante de determinadas situações ou de todas as situações que a gente já tem discernimento e entendimento que nós estamos no caminho aí errado. Desde que se manifestam nele os primeiros clarões do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nenhum espírito está nas condições de não se melhorar nunca. De outro modo, estaria fatalmente destinado a uma eterna inferioridade e escaparia da lei do progresso que rege providencialmente todas as criaturas. Então, ou seja, todos nós somos passíveis de nos desenvolver, todos nós somos destinados, né, aí a ter uma melhora, né, ainda que demorada, mas ninguém escapa da lei do progresso. E aquilo que nós já evoluímos não é tirado de nós. O que nós já aprendemos fica em nós, fica conosco, a gente também leva embora. 20. Quaisquer que seja a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais o abandona. Então vamos lá. Embora a gente possa ser muito imperfeito, embora a gente tenha muita coisa para reparar, embora a gente pode estar com 10 imperfeições, mas Deus não nos abandona, né? Ele é justo, mas ele não abandona. Ele é como um pai que está ali caminhando junto, aguardando com que o filho reconheça e crie o caminho correto, né? Siga pelo caminho que precisa seguir. Todos têm o seu anjo guardião, que vela por eles, espreita os movimentos da sua alma e se esforça em suscitar neles bons pensamentos, o desejo de progredir e de reparar numa nova existência o mal que fizeram. Entretanto, o guia protetor age o mais frequentemente de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. O espírito deve se melhorar em razão da sua própria vontade, né? Então, ou seja, mentor de ninguém obriga ninguém a fazer nada. Ele te intui, ele te ajuda, ele fala, mas ele respeita o livre-arbítrio e respeita a sua vontade, porque a mudança deve vir de nós mesmos e não de nossos mentores, muito menos daqueles que nos cercam. E não em consequência de um constrangimento qualquer. Age bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, mas sem estar fatalmente impulsionado num sentido ou no outro. Se fez mal, sofre-lhe as consequências por tão longo tempo quanto tenha permanecido no mau caminho. Desde que dê um passo em direção do bem, sente-lhe imediatamente os efeitos, né? Então, se a gente faz o bem, a gente vai sentir o bem. Se a gente faz o mal, ele também, né, nos serão aí sentidos. 21. Ninguém é responsável senão pelas suas faltas pessoais. Ninguém sofrerá as penas das faltas dos outros, a menos que lhes haja dado lugar, seja provocando-as com o seu exemplo, seja não impedindo quando tinha esse poder. Então isso é importante, né? Isso já foi tema de pergunta aqui, né? Eu vou pagar por aquilo. Muita gente fala assim, faça não que seu filho paga, né? Isso aqui é fulano que tá pagando de língua de ciclano, né? Quantas pessoas não falam isso? Então aqui vem nos dizer, olha, as faltas, as penas são inerentes a cada um, a não ser que eu tenha contribuído para elas, a não ser que aquilo ali aconteceu, eu poderia ter impedido e eu fui omisso. Então eu passo a ser copartícipe naquela situação, né? Do contrário, cada um com as suas penas, cada um com as suas consequências. Assim é que, por exemplo, o suicida é sempre punido, mas aquele que pela sua dureza leva um indivíduo ao desespero e daí a se destruir, sofre uma pena ainda maior. Então, ou seja, vamos supor, né? Uma pessoa já tem pensamentos suicidas e a gente tem que abrir um parênteses e dizer o seguinte, muito cuidado, cada caso um caso, né? Tem aquele que suicida porque estava deprimido, porque perdeu as faculdades
tem aquele que estava obsediado, cada um que contribuiu para que aquilo acontecesse terá a sua pena, terá a sua consequência. 22. Embora a diversidade das penas seja infinita, há as que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo algumas nuances, são quase idênticas. A punição mais imediata, sobretudo, entre aqueles que são apegados à vida material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma e do corpo. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, a punição mais imediata que um espírito tem é aquela que aquele que era muito apegado às coisas terrestres, a primeira punição que ele vai ter é o quê? O desprendimento da alma do corpo. Nós somos alma porque nós estamos encarnados, né? Então, o desprendimento da alma do nosso corpo físico, ele vai se dar de uma forma mais lenta. E essa separação mais lenta vai gerar, consequentemente, mais sofrimento nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na duração da perturbação que pode persistir por meses e anos. Entre aqueles, ao contrário, cuja consciência é pura, que em sua vida se identificaram com a vida espiritual e se desligaram das coisas materiais, a separação é rápida, sem abalos, o despertar pacífico e a perturbação quase nenhuma, né? Então é aquilo que a gente fala. A gente sabe como que é a passagem de alguém diante da forma que ela viveu. Se ela viveu bem, ela faz uma boa passagem. Se ela viveu mal, ela desencarna aos trancos e vai, né? Como se diz, aos trancos e barrancos, né? Custando a chegar do outro lado, com um sofrimento muito maior. 23. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de uma certa inferioridade moral consiste em se crerem ainda vivos, e essa ilusão pode se prolongar durante anos, durante as quais sofrem todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. O que é que ele está nos dizendo aqui? Um fenômeno muito frequente das dimensões inferiores é acreditarem que estão vivos na carne, né? A gente sabe que a gente se desliga do corpo físico, volta à condição espiritual e continuamos a nossa caminhada vivos. Mas muitos fazem essa passagem, perdem o corpo físico e ainda acreditam estarem vivos na terra. Então, as necessidades inerentes ao corpo físico vão se prolongar por muito tempo. Por isso, uma necessidade muito grande daqueles em zonas inferiores de coisas inerentes à matéria, de alimentação, coisas inerentes, né, ao corpo físico mesmo, como a Patrícia trouxe pra gente em Violetas na Janela. Patrícia ainda tinha essas necessidades ainda num ponto positivo, nas dimensões positivas, nas dimensões superiores, mas rapidamente ela se livrou delas, porque continuou seguindo. Então, no começo, é inerente a todos nós necessitarmos, mas conforme nós vamos tendo a nossa consciência, entendimento, aceitação e passando o estado perturbatório, nós vamos voltando à origem espiritual. Agora, aqueles que estão sem socorro, em dimensões inferiores, estão sem socorro pelo seu livre-arbítrio, acreditando ainda estar na matéria, sabe-se lá quantos anos vai demorar para sair daquela condição e de não ter mais, né, as necessidades que tem um corpo físico. 24. Para o criminoso, a visão incessante das suas vítimas e das circunstâncias do crime é um cruel suplício. 25. Certos espíritos são mergulhados em espessas trevas. Outros estão num isolamento absoluto, no meio do espaço, atormentados pela ignorância da sua posição e da sua sorte. Os mais culpados sofrem torturas tanto mais pungentes
enquanto não lhes veio o fim. Muitos estão privados de ver os seres que lhes são caros. Então, ou seja, né? Aqueles que estão presos na matéria, sem socorro, também não reencontram, pelo menos temporariamente, com aqueles queridos que foram, né, antes deles. Todos geralmente suportam com relativa intensidade os males, as dores e as necessidades que fizeram os outros experimentarem, até que o arrependimento e o desejo de reparação vêm e trazem um abrandamento, fazendo-os entrever a possibilidade de colocarem por si mesmos um fim nessa situação. Foi o que aconteceu com André Luiz. Quanto tempo André Luiz ali naquelas zonas umbralinas? Até que ele percebe como que as coisas funcionam, porque ele viu muitos socorros acontecendo ali em volta. Ele viu que ele por si só poderia colocar termo, poderia colocar fim àquela situação. Então, pelo arrependimento, pela necessidade, pelo querer não permanecer ali mais, exprime-se então a vontade. E a vontade feita de coração, a vontade feita de forma efetiva, ao qual nós vimos aqui anteriormente, né? Ela te tira daquele sofrimento. Todos, 26, né? Todos nada, 26. É um suplício para o orgulho ver acima dele, na glória cercado de festas, aquele que havia desprezado na terra, né? Então, ou seja, muitos aí, né, que às vezes ele desprezou na terra, ao chegar a ver, né, ele chega depois de socorrido ver que ele está num estado, né, muito acima dele. Então é um suplício muitas vezes, né? Por quê? Porque é orgulhoso, porque se acha melhor e acha que o outro não é merecedor. Ao passo que está relegado às últimas posições. Para o hipócrita se ver traspassado pela luz que põe a nu os seus mais secretos pensamentos, que todo mundo pode ler, nenhum meio há para ele, senão de se esconder e de se dissimular. Para o sensual, ter todas as tentações sem poder satisfazê-las, para o avaro, ver o seu ouro dilapidado e não poder retê-lo, para o egoísta ser abandonado por todos e sofrer tudo o que os outros sofreram por ele, terá sede e ninguém lhe dará de beber, terá fome e ninguém lhe dará de comer. Nenhuma só mão amiga vem apertar a sua, nenhuma voz complacente vem consolá-lo. Não pensou senão em si durante a sua vida, e ninguém pensa nele e o lamenta depois da sua morte. A gente é aquilo que a gente deixa, ou aquilo que a gente deixou nos outros, que os outros levou de nós. Então, se eu sou querido enquanto eu passo pela terra, no mundo espiritual não é diferente. Se eu não sou querido por aqui, se eu sou orgulhoso, se eu sou avarento, se eu sou invejoso, se eu sou etc., todas essas características negativas, a gente sabe que os outros tendem a ter pela gente o quê? Uma repulsa, né? Então, por isso, nós precisamos continuar, né, no intuito de nos depurar, né, de corrigir as nossas imperfeições. 27. O meio de evitar ou atenuar as consequências dos efeitos na vida futura é deles se desfazer o mais possível na vida presente. Ou seja, o momento de corrigir é agora. É reparar o mal para não ter que repará-lo mais tarde de maneira mais terrível. Ou seja, é reparar o mal agora para que mais tarde eu não tenha que reparar esse mal com juros, né? Quanto mais se tarda em se desfazer dos defeitos, mais as suas consequências são penosas e mais rigorosas deve ser a reparação que se deve cumprir. Por quê? Porque se eu demoro muito a reparar, o estrago consequentemente vai ser muito maior. 28. A situação do espírito desde a sua entrada na vida espiritual
é aquela que ele se preparou pela vida corporal. Então, ou seja, nós vamos adentrar pela vida espiritual da mesma forma que nós estamos nos preparando aqui. Se a gente se prepara bem, a gente vai adentrar bem. Se a gente não se prepara, a gente vai entrar mal. Mais tarde, uma nova encarnação lhe é dada para a expiação e a reparação por meio de novas provas, mas a aproveita mais ou menos em virtude de seu livre-arbítrio. Se não a aproveita, é uma tarefa a recomeçar cada vez em condições mais penosas, de sorte que aquele que sofre muito na terra pode-se dizer que tinha muito a expiar. Os que gozam de uma felicidade aparente, malgrado seus vícios e a sua inutilidade, estejam certos de pagá-lo caro numa existência ulterior. Foi nesse sentido que Jesus disse: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. 29. A misericórdia de Deus, sem dúvida, é infinita, mas não é cega, né? Ou seja, Deus, ele é misericordioso, ele é justo, ele está conosco, né? Mas Deus não fecha os olhos, né, a tudo que a gente faz, as coisas que a gente faz, seja ela coisas boas ou coisas ruins. O culpado ao qual perdoa não está exonerado, e enquanto não tenha satisfeita a justiça, sofre as consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, é preciso entender que Deus não é inexorável e que deixa sempre aberta a porta de retorno ao bem. 30. Sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da livre vontade do homem. Então, quando ele fala, né, as penas são temporárias. Por que ele fala isso? Porque vai passar, porque em tese ela não tem tempo. Mas a partir do momento que você se reconhecer, seja por séculos ou por ano, esse arrependimento vier, nesse lapso de tempo, seja de século ou de ano, se deu um tempo e passou, né? Sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da livre vontade do homem, são ao mesmo tempo os castigos e os remédios que devem curar as feridas do mal. Os espíritos em punição estão, pois, não como forçados, condenados a determinado tempo, mas iguais a doentes no hospital, que sofre da doença que frequentemente decorre de suas faltas e os meios dolorosos de que necessita para que tenha esperança de sarar, e que saram tanto mais depressa quanto sigam exatamente as prescrições do médico. Então ele compara que nós imperfeitos são como os enfermos, que precisa seguir a prescrição do médico, mas o livre-arbítrio que nós temos, né, em relação à vida, né, alguns seguem essas prescrições da lei de ação e reação das leis divinas, outros não. Então aqueles que não seguem, a tendência é que a cura tarda um pouco mais, e aqueles que a seguem fielmente tendem a sanar e a curar mais rapidamente. Que vele por eles com solicitude. Se prolongam o seu sofrimento por suas faltas, o médico nada tem com isso. Então, ou seja, né, a espiritualidade amiga nada tem, né, com aqueles que não querem se melhorar. É como a gente viu no estudo que a gente tá fazendo do Missionários da Luz, né? Aqueles que não compareceram lá nas reuniões em desdobramento. Enquanto não for da vontade deles, né, corrigir aquela imperfeição, nada tem a ver a espiritualidade com isso. A espiritualidade vai respeitando o livre-arbítrio de cada um, né, para que possa aí se corrigir no tempo a que achar pertinente. 31. As penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm se juntar às da vida corporal, que são as consequências das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau uso de suas faculdades e a expiação das faltas presentes e passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal das suas existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam essas misérias e essas vicissitudes que à primeira vista parece não ter razão de ser, e são de toda justiça, desde que são a quitação do passado e serve para o nosso adiantamento. O que é que ele está nos dizendo aqui, né? Então agora a gente sabendo
que nós somos imperfeitos e que precisamos reparar, e que tem reparação que vem de longe, reparação que vem de perto, é que a gente então pode entender tantas desigualdades. Mas ainda diante dessas desigualdades, ainda sabendo que aquele que passa por uma determinada situação, ele precisa passar. Mas se você, ainda com o conhecimento que tem, com o entendimento que tem, com a condição que tem, possa ajudá-lo a minimizar aquele sofrimento, ainda assim você deve fazer, porque isso vem como consequência positiva para você, né? 32. Deus disse: não provaria maior amor pelas suas criaturas, se as tivesse criado infalíveis e, consequentemente, isenta das vicissitudes relativas à perfeição? Ele está perguntando para Deus, né? Deus, disse, né? Diz-me, né? Não seria melhor você criar, né? Fazer criaturas infalíveis e isentas, né? Dessas imperfeições? Seria necessário para isso que criasse seres perfeitos, nada tendo a adquirir, nem em conhecimento nem em moralidade. Sem nenhuma dúvida, poderia fazê-lo. Se não o fez, foi porque, na sua sabedoria, quis que o progresso fosse a lei geral. Ele está dizendo o seguinte, olha, embora Deus poderia sim, né? Deus nos criou imperfeito. Deus poderia sim nos criar perfeito. Mas a gente não teria nada que aprender ou que evoluir, porque já seríamos perfeitos, né? Mas ele poderia ainda assim o fazer, mas se não o fez é porque na sua sabedoria ele entendeu que precisava e que teria ser de acordo com a lei. E isso foge do nosso entendimento. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos às vicissitudes mais ou menos penosas. É um fato que é preciso aceitar uma vez que existe. Disso, inferir que Deus não é bom e nem justo seria uma revolta contra ele. Haveria injustiça se tivesse criado seres privilegiados, uns mais favorecidos do que os outros, gozando sem trabalho a felicidade que os outros alcançam com dificuldade, ou não podem jamais alcançá-la. Mas, onde a sua justiça brilha, é na igualdade absoluta que preside a criação de todos os espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida. Nenhum que seja, na sua formação, é melhor dotado do que os outros. Nenhum cuja marcha ascensional seja facilitada por exceção. Os que chegaram ao objetivo passaram, como os quaisquer outros, pelas fieiras das provas da inferioridade. Então, o que ele está dizendo, né? Todos nós, uns um pouco mais avançados ou não, mas nós todos somos iguais, nós todos vamos passar por inúmeras provas, umas inerentes a nós, outras, né? Ali pelo meio ao qual nós estamos inseridos e como a gente traz para a gente como agravante, né? Mas todos nós, em algum momento da vida, passamos por situações pelo menos parecidas para poder atingir um ponto de, né, perfeição diante daquele ato, né, para que a gente pudesse sanar aquele ponto aí da nossa, né, caminhada e da nossa evolução. Isso admitido, o que de mais justo do que a liberdade de ação deixada a cada um? O caminho da felicidade está aberto a todos. O objetivo é o mesmo para todos. As condições para alcançá-la são as mesmas para todos. A lei gravada em todas as consciências é ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho, não do favor, a fim de que cada um dela tivesse o mérito. Ninguém está livre de trabalhar ou de nada a fazer para o seu adiantamento. Aquele que trabalha muito e depressa, disso é mais cedo recompensado. Aquele que se extravia do caminho ou perde o seu tempo, retarda a sua chegada. E isso não pode atribuir senão a si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. Sendo o homem livre, não é impelido nem para um e nem para outro. 33. Malgrado a diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode se resumir nestes 3 princípios. O sofrimento está ligado à imperfeição. Toda imperfeição e toda falta que lhe é consequente
carrega consigo o seu próprio castigo por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença é a consequência dos excessos. O tédio o da ociosidade, sem que haja uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Todo homem, podendo se desfazer das suas imperfeições, por efeito da sua vontade, pode se poupar dos males que são as suas consequências e assegurar a sua felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras no céu como na terra. E assim a gente encerra o nosso estudo de hoje, né? E que nós possamos ter discernimento nas nossas adversidades, nos nossos momentos de turbulência, e que a gente possa arrepender, entender e depurar aonde precisa ser depurado. Para que hoje, às vezes a condição que nós estejamos, né? Às vezes em prol do outro, né? O outro tá ali com uma determinada situação, se eu a agravo, lá na frente eu vou estar diante da mesma situação. E a gente não tem visto isso somente, né, em questão de outras encarnações e outras vidas, não. Às vezes você faz uma coisa de manhã, quando é de tarde você está passando pela mesma situação. Às vezes você maltrata uma pessoa aqui de manhã, à tarde você é maltratada, né? São as inversões. Se hoje eu venho numa condição de ajudar, seja ela de qualquer forma que for, e eu não ajude, amanhã eu vou ser aquele que vai precisar de ajuda. Alguma dúvida, gente?